Olá, estamos aqui em mais um quadro Gente de Vitória. Itabuna completando 113 anos. E muitas pessoas fizeram parte dessa história. Muita gente que construiu história juntamente com o crescimento de Itabuna. Gente que contribuiu com esse crescimento. E a gente está aqui contando história nesse mês de julho, em comemoração ao aniversário de Itabuna, homenageando personalidades, todas as terças e quinta-feiras. E hoje nós estamos aqui com uma personalidade, um homem que tem uma história, que tem um legado no direito, professor e mais outras coisas ainda. E hoje nós vamos conhecer um pouco dessa história do advogado, do professor, do provedor da Santa Casa, Dr. Francisco Valdez. Esse ser humano sensível, guerreiro, uma história de um guerreiro mesmo, de um valente, como os itabunenses. E ele vai contar essa linda história dele, que se completa com a história de Itabuna. E é com muito carinho que a gente recebe aqui essa pessoa querida de Itabuna, Dr. Francisco Valdez. Seja bem-vindo para contar essa linda história, para os itabunenses te conhecer ainda mais, né? E aqui eu tô com o Eric também, né? Com o Eric Tadeu, esquecendo de... Bom dia, Vitória Santana. Com o Eric Tadeu. Bom dia, Vivi. Bom dia, Dr. Francisco Valdez. Seja bem-vindo ao quadro Gente de Vitória. E bom dia para você, que nos dá o prestígio de sua audiência aqui no TVI News e no quadro Gente de Vitória, que a gente faz com muito amor e carinho para vocês. Espero que vocês se divirtam tanto quanto a gente aqui, quando a gente conhece as histórias de personalidades que fizeram e fazem parte desses 113 anos de emancipação política e administrativa no município de Itabuna. Dr. Francisco, seja bem-vindo. Bom dia, Vitória. Bom dia, Eric. Bom dia, ouvintes da TVI, telespectadores. É uma satisfação muito grande estar aqui com vocês, mas a minha história é uma história como de um homem qualquer, que de repente chegou nesta cidade e estava eu conversando com a Vitória. Nasci para Itabuna no dia 5 de novembro de 1976. Quando aqui cheguei, eu trabalhava numa companhia internacional, que era a Olivetti do Brasil S.A., que produzia máquinas de escrever e máquinas de calcular, onde a maioria das pessoas da minha idade chegaram a fazer o curso de datilografia. Estava eu dizendo para a Vitória e para Eric que eu sou da minha geração, um dos poucos que ainda tem o diploma de datilógrafo. Então, somos, obtido. Né, você também, né, Eric? Eu também fiz curso de datilografia. É, porque você também já está passado do tempo igual eu. Então, minha história começou por aí. Foi desse dia que eu nasci para Itabuna. 1976, no dia 5 de novembro, quando eu cheguei aqui, fiquei hospedado os meus primeiros 15 dias no... esse Hotel Odete, não, Rio, né? não. Não o lembro Príncipe. Agora. No Príncipe Hotel. Inclusive, na época, o dono era conhecido como Manteiga. Isso. Faz muito tempo isso. Você tinha quantos anos quando chegou aqui, lembra? Naquela época eu tinha 26 anos de idade. Você não tinha... E seu sonho era o quê? Chegar em Itabuna? Olha, na verdade, eu vim para cá cumprir uma tarefa dessa empresa que eu trabalhava, né? Porque eu atuava como um indivíduo que coordenava concessionários. E eu tinha cuidado do concessionário de Jequié, Vitória da Conquista, Itabuna, Ilhéus, Eunápolis e Teixeira de Freitas. Então eu viajava nesse percurso. Normalmente eu saía de casa nas tardes de segunda-feira e voltava por volta do meio-dia, 3, 4 horas da tarde de sexta-feira. Trabalhando para Olivetti do Brasil. Trabalhando para Olivetti do Brasil S.A. Dr. Francisco Valdez é filho de quem, Dr. Francisco? Eu sou filho de Fortaleza, Ceará. Meu pai, Valdemar de Freitas Souza, já falecido. Minha mãe, Francisca Ferreira de Souza, também já falecida. Minha mãe faleceu em Fortaleza. Meu pai esteve comigo aqui e faleceu aqui em Itabuna. Nós somos 6 irmãos, sendo que um deles também Deus já levou, que foi o caçula, o Valmir, mas estamos aqui. E nessa lutando. Cronologia dos seus irmãos todos, em que colocação está o seu nascimento? Eu sou o mais velho. Eu sou o mais velho todo, o primogênito. Sou o primeirão.
da história toda. Ajudei a criar os outros 5. Foi exatamente com minha mãe que eu aprendi a cozinhar um pouco, aprendi a cuidar de criança e por aí afora. Infância e adolescência em Fortaleza. O senhor estava comentando comigo nos bastidores, inclusive o 2º grau o senhor fez também em Fortaleza, o curso científico. Isso, o curso científico eu fiz no Liceu, um colégio lá de Fortaleza. E o meu sonho inicialmente era fazer medicina, sonhava com isso. Mas naquela época a faculdade de medicina só existiam as federais. E lá no Ceará tinha a Universidade Federal do Ceará com sua faculdade de medicina que oferecia 50 vagas por ano. Então era muito, muito, muito concorrido. E eu não logrei êxito. Nessa história toda, nessa caminhada, teve um momento em que me descobriram com um problema no coração e eu tive que ser trasladado, vamos chamar assim, para o Rio de Janeiro, onde eu fui submetido a uma cirurgia do coração, porque eu tinha uma estenose pulmonar valvular. E foi lá que nasceu essa ideia de ser médico. Como eu não consegui medicina, eu pensei em ser militar. Mas em função da cicatriz que eu tinha no peito, na hora que eu me apresentei no exército, o cara disse, sai, sai, sai. Eu digo, mas não tem mais não, sai, sai. E me excluíram, né? Eu costumo dizer que se eu tivesse sido militar, hoje com certeza eu seria general. Ou não estava aqui em Itabuna? Não, talvez não. Mas o fato é que o exército não me quis e eu continuei nessa luta, né? E quando foi que surgiu a sua caminhada pela estrada da advocacia e do direito? Olha, na Olivetti eu comecei em Fortaleza, mas depois eu fiz um curso para trabalhar com máquinas de contabilidade. Aí eu trabalhava visitando São Luís do Maranhão, visitando Teresina, no Piauí, visitando Mossoró, uma bela cidade lá do Rio Grande do Norte, que produz sal para o Brasil inteiro, né? Uma cidade maravilhosa. E eu viajava por esses lugares todos. De repente surgiu uma oportunidade que eu poderia vir para Minas Gerais ou para o Rio Grande do Sul. Eu falei com o meu gerente que queria me candidatar a uma dessas vagas. E ele disse, você quer ir para onde? Eu digo, para mim tanto faz, Rio Grande do Sul, Minas Gerais, joga aí a moedinha para cima, o que der, deu. E eu terminei, a moedinha me apontou indo para Minas Gerais. Só que eu disse para o meu gerente, eu digo, mas a minha passagem eu queria que você me deixasse passar pelo menos um dia na Bahia. E aí eu conheci a Bahia, comi o meu primeiro acarajé, aí perguntaram para mim, quente ou frio? Eu não sabia, digo quente, e veio muito quente, com muita pimenta, né? Mas foi assim. E aí eu passei pela Bahia e fui para Minas Gerais. Você era solteiro ainda aí na época? Ainda solteiro. Já em 1976, já casado, com uma filha, minha filha mais velha, Valéria, aí eu terminei vindo parar aqui por conta da companhia, que me transferiu, aqui em Itabuna. Mas a essas alturas do campeonato, eu tinha iniciado o curso de Direito em Minas Gerais. E veja a curiosidade, eu nunca pensei em estudar Direito. Nunca passou na minha cabeça estudar Direito. Mas eu dirigindo um carro da companhia, na hora que eu fui levar um amigo, um colega de trabalho na rodoviária, aconteceu de uma pessoa que vinha com a Vespa bater na traseira do meu Fusca. E essa pessoa trazia uma mulher de carona. A mulher caiu e eu tive que levar a mulher para o hospital. E lá é feito aqueles registros todos. Resumo da ópera, eu fui processado por lesões corporais. E nomearam para mim um advogado dativo. Coincidentemente, o secretário da Faculdade de Direito de Governador Valadares. E na hora que tivemos a nossa primeira entrevista, ele perguntou qual era o meu grau de instrução e me disse, por que você não faz o curso de Direito? O vestibular é daqui a 30 dias. Tinham 200 vagas, eu fui o 198, mas passei, né? O fato é que eu comecei meu curso de Direito em Valadares. A companhia me transferiu, lá fui eu para Juiz de Fora. Fiz o meu 2º ano do curso de Direito em Juiz de Fora. Quando a companhia me transferiu mais uma vez, agora aqui para Itabuna, Bahia. E aqui eu concluí meu curso de Direito na antiga FESP, Fundação das Escolas Superiores de Ilhéus e Itabuna. Fui aluno do professor Acioli, fui aluno do professor Francolino Neto e por aí afora. Que ano foi? Eu concluí o meu curso em 1978. 1978. Aí tinha alguns, hoje, de alguns advogados foram seus colegas, você lembra? Sim, alguns estão atuando? Alguns sim, outros nem tanto, né? Porque na verdade eu fiquei muito tempo sem advogar. Eu fiquei de 78 até 90. Por quê? Porque a companhia, em 1977, ela fez um acordo comigo, ela me demitiu e me permitiu que eu ficasse como concessionário de Itabuna e Ilhéus. Aí eu fui ser empresário.
Sendo empresário, cuidando de ganhar dinheiro, e realmente aquilo me dava um bom dinheiro, eu ganhava um bom dinheiro. Eu era para ser uma pessoa rica, mas eu também gastava muito, né? E o resultado é que eu fui trabalhando, e quando foi em 1988, a Olivetti fechou suas portas aqui no Brasil, e eu terminei sem saber o que fazer. Mas aí eu me lembrei que tinha um diploma de bacharel em Direito, né? E eu tinha inscrição na OAB, eu pagava regularmente. Aí eu comecei a frequentar a Justiça do Trabalho, comecei a frequentar o fórum e comecei a advogar. Daí, meus filhos começaram a estudar o curso de Direito também, e eu tive, assim, despertou em mim a ideia de ser professor. E eu concorri uma vaga na UESC, e eu comecei a ensinar, e o fato é que eu sou professor até hoje. Doutor Francisco, eu costumo dizer que sobre os grapiúnas de coração, que são aqueles itabunenses que se tornam itabunenses, né, por se identificarem com a cidade, se firmarem na cidade, eles carregam consigo em algum momento aquilo que a gente chama do visgo da jaca itabunense, o cheiro da jaca itabunense. Digamos assim, numa alusão à relação afetiva que existe entre esses grandes profissionais e personalidades com a nossa cidade. Em que momento o senhor percebeu que esse visgo da jaca itabunense entrou no seu coração? Olha, eu tenho um filho que tem já 43, 44 anos de idade, nascido em Itabuna. A minha filha caçula, que já não é tão jovem assim, é médica, mora em Ilhéus, também itabunense. Então, isso foi fazendo com que, como diz você, esse visgo fosse aumentando, fosse crescendo, né? E, na verdade, eu sou cearense de nascimento, mas eu sou baiano por adoção. E a Câmara de Vereadores, por iniciativa do então vereador João de Souza Piton, me otorgou o título de cidadão itabunense. Ou seja, grapiúna com diploma. Grapiúna, por opção, por coração e com diploma. Quando o senhor casou, já estava em Itabuna, casou em Itabuna? Não, meu primeiro casamento foi em Minas Gerais. Os meus 2 filhos mais velhos são resultado desse primeiro casamento. Hoje já estou com um outro relacionamento. Sim. E a minha caçula é resultado desse relacionamento. Muito bom. São 3 filhos ao todo? São 3 filhos, 2 meninas e 1 menino. Doutor Valdésio, a gente todos sabem, né, que o senhor é um advogado renomado, de uma credibilidade. Como é que foi essa conquista do senhor, né, nessa área? Olha, a bem da verdade, eu como profissional sempre gostei de fazer bem feito. Então, tudo aquilo que eu pretendi fazer, eu sempre me esmerei para fazer o melhor possível. É claro que às vezes a gente erra, às vezes a gente não consegue atingir o objetivo, às vezes a gente falha, mas a intenção sempre é de fazer o melhor. E nessa história toda de fazer o melhor, eu comecei a atuar na área empresarial, sempre dando preferência a atender os ditames das empresas, porque é questão de formação. E eu comecei a fazer negociação sindical e comecei a atuar dentro desse lance e encontrei pela frente um cidadão que foi quem mais me impulsionou nisso, o senhor Ailton de Melo Messias. Ele era o dono do supermercado, da rede de supermercado Messias. Quando a Olivetti encerrou suas atividades, que eu fiquei procurando ter o que fazer, ele me telefonou e disse: filhote, você quer trabalhar para mim? Eu digo: emprego eu não quero. Ele disse: eu não quero dar emprego a ninguém, eu quero alguém que queira trabalhar. E aí eu comecei a prestar serviço à empresa Messias. A empresa Messias, aí veio o CDL, aí veio a Santa Casa e outros mais. Eu, inclusive, já fui assessor jurídico, não só da TV Cabral, como também da TV Santa Cruz. Então é uma história que foi abrindo portas. Abrindo portas caminhos. Por aí fora. Então foi sua dedicação. Eu acredito que sim. E eu tenho um time muito bom, porque as pessoas que integram o meu escritório foram trazidas da universidade. Foram pessoas que foram meus alunos, foram meus estagiários e que hoje são grandes advogados. A exemplo do que acontece com o doutor José Cidenilton. José Cidenilton, ele foi inclusive diretor do Procon, foi secretário de administração lá de Itacaré e hoje está lá comigo de novo. Um grande rapaz, e está também na provedoria da Santa Casa. Um grande profissional. Um grande profissional. Um cidadão de muito brilho. Então são como se fossem filhos. Filhos. O senhor gerou essas pessoas assim. Eu tenho a doutora Keitiane Costa Ferreira. Eu costumo brincar com ela e dizer que ela não precisa de advogar porque ela é parente, herdeira
daquela empresa Ferreira Costa, Costa Ferreira. Mas não é não, isso é só brincadeira minha, né? Ela disse, não brinca não, doutor Valdez, eu tenho lá dinheiro, mas é outra guerreira também. Sem falar que eu tenho 2 filhos, que é a doutora Valéria e o doutor Ricardo, que trabalham comigo, né? Só que a doutora Valéria agora resolveu me abandonar. Ela, que já sonhava de algum tempo ser médica, com o surgimento da UNEX, ela terminou fazendo o vestibular, passou e agora terminou o primeiro semestre do curso de medicina. Diz ela que, a exemplo da irmã mais nova, ela quer ser pediatra. Então vai ficar só com o Ricardo o caminho da advocacia. Mas o Ricardo hoje é um advogado melhor do que eu. Ele é mais dedicado, ele é mais... só precisa ser um pouco mais maleável, ele não tem muito jogo de cintura. Mas, sob o ponto de vista de capacidade, eu diria que ele hoje é até melhor do que eu. Como também o são Keitiane e Cidenilton, são excelentes profissionais. Doutor Valdez, o senhor nos contou que quando o senhor veio para Itabuna, ainda como representante da Olivete do Brasil, o senhor veio, se hospedou em um hotel por um tempo, mas em algum momento o senhor precisou se decidir, o senhor percebeu, bom, parece que eu vou ficar por aqui, por Itabuna, por mais tempo do que eu estava pensando. Em que bairro o senhor ficou? Qual foi o bairro que o senhor escolheu para morar? Na verdade, eu já vim para ficar durante algum tempo, não sabia se 2 anos, 3 anos, mas durante algum tempo. Esses primeiros dias é porque a companhia custeava para que a gente tivesse tempo de arranjar um lugar e tal. Minha primeira morada aqui em Itabuna foi num prédio que fica ali ao lado da Ação Fraternal. Era de Reinaldinho, que era da banca de revista. Era no 3º andar. E eu fui vizinho de uma outra pessoa também muito ilustre e muito querida aqui em Itabuna, que são Renato Albano e Ivete Albano. Renato Albano, pediatra, e Ivete hoje da Delegacia da Mulher, né? Foram meus vizinhos. Tem filhos médicos, época, né? Tem filhos médicos. Renata e Álvaro, eu os conheci pirralhos, pequeno. Valéria e Renata ficavam lá no corredor de calcinha, brincando, correndo para um lado para o outro. Criança de 2, 3 anos de idade, né? Naquela época, quando eu os conheci. Numa época, inclusive, então, em que ali na Avenida Amélia Amado você ainda via o canal na sua frente. Ainda existiu o canal. Na época do canal. É coisa muito antiga, realmente. E dessa caminhada, eu fui convidado para integrar o Lions, eu fiz parte do Lions, cheguei a ser secretário e depois presidente do Lions Clube Itabuna Sul. Também nessa história de comércio, eu fui fazer parte do CDL, fui sócio fundador do Sindicom, Sindicato do Comércio de Itabuna, fui presidente durante 12 anos. Lá no CDL eu fui presidente durante 2 anos, 2 mandatos. Se a provedoria da Santa Casa foi sua primeira experiência com gestão. Com instituição, né? Não. A primeira experiência nessa linha foi com o Lions Club, onde eu fui secretário e depois eu cheguei a presidente. Nesse meio de caminho eu entrei também no CDL. No CDL eu fui presidente por 2 mandatos. Foram 2 mandatos, embora eu tenha ocupado outros cargos na diretoria. Eu fui vice-presidente na época de Vili Modesto, que foi presidente do CDL também. Então foi uma caminhada... Passou pela CI? Longa, não. Pela CI, na época, o presidente foi Marreco, também muito conhecido, mas eu prestava serviço como advogado, não como membro da direção. Sei. Na CI, não, nunca tive essa oportunidade. E na Santa Casa, eu fui para lá pelas mãos de Ailton Messias, que me convidou para participar de uma negociação com o Sindicato dos Trabalhadores da Área de Saúde. Isso lá pelos idos de 1990. No final dessa história toda, Ailton me convidou para fazer parte, vamos dizer assim, integrar o jurídico de um só da Santa Casa. Então eu estou na Santa Casa desde 1990, como advogado. E no ano 2020, no mês de março, o Dr. Eric Ettinger me perguntou, você topa? Eu digo o quê? Ele disse, ser provedor da Santa Casa? Eu que já conhecia toda a história, sabia das dificuldades, eu não posso dizer para ninguém que fui enganado, que eu não sabia que ia ser tão difícil, sabia. Eu tinha conhecimento, sim, não fui enganado, não. Eu aceitei o desafio. Aí eu formei um time. Com Peter Davides, que hoje é meu vice-provedor, com André Verma, que hoje é meu tesoureiro, com o Rodrigues, que atua em Salvador e que também faz parte da direção, Cidenilton,
que hoje faz parte, e Silvio Roberto. Então nós temos um time, já estamos Um time no de segundo guerra. mandato, e nós temos feito muita coisa. Agora, nada sozinho, sempre com a ajuda de todos. A Santa Casa tem uma equipe hoje de 1.700 empregados, e eu posso dizer, sem medo de errar, que 90% deles são integralmente dedicados à Santa Casa. Posso até estar errando por dizer menos do que eu deveria dizer, mas pelo menos 90% desse quadro é um time. E a minha provedoria, eu digo minha com todo carinho, é porque são os guerreiros. Nesses 103 anos de Itabuna, doutor Valdez, no seu coração, então, cabe essa homenagem especial a todo esse time, essa equipe que cuida da Santa Casa de Misericórdia de Itabuna junto com o senhor. Olha, eu costumo dizer que a gente deve muito a Itabuna e Itabuna deve muito à Santa Casa. Porque eu costumo dizer a todos que a Santa Casa de Misericórdia de Itabuna é o último porto seguro para quem está com dificuldade, com problema de saúde. Porque não adianta você ser muito rico, você ter dinheiro para poder ir para os Estados Unidos e para onde quiser, porque na hora do piripaque tem que passar pela Santa Casa para poder estabilizar e poder ser transferido. Realmente, Itabuna precisa compreender que a Santa Casa é de Itabuna, a Santa Casa é do itabunense, a Santa Casa é coisa nossa, e se a Santa Casa ainda não tem 113 anos, mas já tem 107, e são 107 anos de dedicação total e absoluta. É uma história linda da Santa Casa, né? A Itabuna. A Santa Casa tem uma história linda, maravilhosa. E eu estava comentando com o senhor, foi até uma ideia que o senhor corrigiu, eu tinha uma ideia, por desconhecimento mesmo, de que tradicionalmente provedores da Santa Casa tinham que ser médicos. O senhor explicou que não, que inclusive, na verdade, a provedoria da Santa Casa, ao longo de sua história, teve alguns médicos efetivamente, mas tiveram alguns outros profissionais, alguns advogados, inclusive. Olha, no começo, inclusive, quando eu cheguei na Santa Casa, o estatuto vetava que o médico, em exercício da medicina, assumisse a provedoria. Tinha-se àquela época a ideia de que haveria um conflito de interesses entre o profissional médico e a instituição. Edmar Margoto, que era o provedor, eu essas alturas já atuava como advogado, foi que pediu que eu fizesse uma nova redação e modificasse o estatuto. E nessa linha, o primeiro médico que passou a ser, por volta de 2002, se eu não me engano, o primeiro médico que foi provedor da Santa Casa foi o saudoso Silvio Porto. Saudoso em relação à Santa Casa, porque ele continua atuando. É um excelente cidadão, uma excelente pessoa e que tem nos ajudado também, porque quando a gente tem alguma dificuldade, a gente tem que beber água. Ele ficou por algumas gestões, não foi, Silvio Porto? Silvio Porto, como provedor, 2 gestões. Essa é a sua primeira gestão à frente da Santa Casa? Não, essa é a segunda. Porque nós pegamos uma gestão, vamos dizer assim, tampão, porque Eric teria terminado o seu mandato no mês de dezembro, mas houve uma prorrogação até junho. Mas ao fim da prorrogação ele disse, não, eu já cansei, eu já dei minha parte. O Eric sobre o curso Eric Júnior. É o doutor Eric Etige Júnior. E em 1º de julho de 2020, eu assumi com essa equipe da qual estou falando, e nós estamos desde lá. Terminou o primeiro mandato, fomos à reeleição, fomos reeleitos, e estamos aí, vamos dizer assim, a caminho de concluir o segundo mandato. Né? Isso, vamos falar aí das mudanças aí, do que está acontecendo. Olha, na sua gestão. Na nossa gestão nós fizemos muitas mudanças. Fizemos mudanças de ordem, de quem manda em que, como é que deixa de ser e tal. Tivemos uma perda que nós tínhamos como diretora do hospital Calixto Miller, a doutora Lívia, que hoje é secretária de saúde. Uma médica excepcional, uma profissional de primeira linha. Mas ela saiu da Santa Casa para ir à Secretaria de Saúde. A Santa Casa perdeu e a cidade como um todo ganhou. Mas ela nos fez uma grande gentileza. Ela terminou indicando uma pessoa maravilhosa que hoje está à frente do Hospital Calixto Miller, que inclusive já foi homenageada por você, Vitória, que é a doutora Maria Carolina. Sim. E temos também, essa daí eu já recebi o pacote completo, graças a Deus mantivemos, é a doutora Fabiane, que também é responsável pelo Hospital Manuel Novaes.
Pois muito bem. Mas fizemos algumas mudanças aqui e ali, uma coisa pontual ou outra, e o certo é que essas mudanças nos permitiram, entre outras coisas, adquirir as instalações do antigo Hospital São Lucas e com a ajuda de Augusto Castro, com a ajuda do deputado Paulo Magalhães e com a ajuda do governo do estado, aí nós estamos conseguindo requalificar o hospital. Hoje, amanhã, com certeza, estaremos entregando a primeira etapa dessa reestruturação. Mas o nosso objetivo final é concluir o hospital com 120 leitos, sendo que 20 leitos de UTI, e o mais importante, nós vamos aumentar em pelo menos 20% a capacidade de atendimento dos doentes renais crônicos, aumentando o maior número de cadeiras para hemodiálise. Hoje nós atendemos 248 pacientes SUS e atendemos cerca de 40 e poucos pacientes de convênios ou muito excepcionalmente algum particular, mas isso é coisa rara. Então são cerca de 280. Com essa estrutura que nós estamos adequando lá no São Lucas, esperamos que a partir de janeiro, fevereiro, com a ajuda do nosso governador e do nosso prefeito, se Deus assim o permitir, nós estaremos ampliando o atendimento SUS para até 320 pacientes, mantendo separadamente mais 50 de convênios. Só pra gente então nós vamos para alguma coisa em torno de 370, 380 atendimentos a doentes renais crônicos. Somente para a gente entender, doutor Valdécio. Então, o Hospital São Lucas está sendo reaberto neste dia 28 de julho. É uma das ações em comemoração ao aniversário da cidade. E quando essa unidade hospitalar for reaberta, terá capacidade de atendimento de... Não, vamos com calma. Nós estamos inaugurando a primeira etapa. Perfeitamente. A primeira etapa nós teremos 27 leitos, sendo 26 leitos para internamentos clínicos e 1 leito para internamento de isolamento. Esse é que é o objetivo primeiro, é o primeiro degrau da nossa escala. Abertura, né? Abertura. O que já é importantíssimo pela própria grandiosidade do Hospital São Lucas, e ver um equipamento como esse fechado era até então algo inaceitável para uma cidade como Itabuna, e que, graças a Deus, a gente está conseguindo corrigir isso, com a ajuda da Santa Casa e da Prefeitura. A nossa segunda etapa, que já está toda planejada, toda, vamos dizer assim, no papel, é a hemodiálise. Já está tudo projetado, já estamos começando a dar os primeiros passos, mas isso implica no investimento relativamente grande. Para que a hemodiálise comece a funcionar, eu preciso de 7 milhões de reais. E isso eu espero contar com apoio, como já estou contando, do deputado Paulo Magalhães, que tem sido um braço direito da nossa luta. O governador Jerônimo Rodrigues, com certeza, também vai nos ajudar. E eu já nem falo de Augusto Castro, porque desde o primeiro momento, ainda na campanha, ele dizia que a reabertura do São Lucas era para ele uma promessa de campanha. E ele está cumprindo o que prometeu. E eu acredito que ele vai até o final nessa luta para que a gente entregue para o povo de Itabuna um Hospital São Lucas completo. Doutor Valdécio, era uma pergunta que eu ia te fazer. A gente permeia, quando a gente fala sobre saúde, principalmente sobre saúde pública em Itabuna, a gente não deixa de falar de gestão pública. O senhor avalia que esse momento, independentemente de quem esteja na gestão, é um dos momentos mais proveitosos da relação entre a Santa Casa de Misericórdia e a Prefeitura ou o Poder Público? Olha, eu acho que essa gestão está se dedicando muito à área de saúde. Nós da Santa Casa podemos dizer que nesses últimos anos nós temos um diálogo mais aberto com a atual gestão do que tínhamos com gestões anteriores. Sem querer jogar pedra em ninguém, mas é que, na verdade, Augusto é uma pessoa que é mais, vamos dizer assim, mais aberta, mais sensível também, né, para a saúde, e a gente consegue se comunicar com ele. E eu vejo que ele tem se empenhado em dar melhores condições de saúde para o povo itabunense. Isso significa aprimorar o atendimento do hospital de base, aprimorar e facilitar a vida da Santa Casa e de outras instituições de saúde. Eu vejo com bons olhos essa administração.
Sem falar que nós temos à frente da Secretaria de Saúde uma médica que é uma profissional muito dedicada, que é a doutora Lívia. Empenhada, né? Empenhada. Outra coisa, o São Lucas, nessa primeira etapa, ele não vai ter, tipo, aquela, como era o São Lucas antes, aquela questão do pronto-socorro, aquele atendimento, vai ficar para a segunda etapa? Nesse primeiro momento, não. Na verdade, é preciso que a gente deixe bem claro, as pessoas estão acostumadas, quando sente uma unha encravada ou coisa parecida, querer ir para o hospital. Mas a coisa não deve ser dessa forma. Para isso existem os postos de saúde, para isso existe uma UPA e coisa semelhante. Então, no primeiro momento, na primeira dor, na primeira pressão alta, no primeiro corte no dedo, a pessoa tem que ir para o posto de saúde e tem que ir para a UPA. E o médico do posto de saúde, o médico da UPA, é que deve encaminhar a pessoa para o hospital correspondente. Esse é que deve ser o ritmo. Essa conscientizar as pessoas, É preciso, né? que a população se conscientize disso. Nós precisamos fazer com que os postos de saúde sejam melhor utilizados e que as pessoas tenham o seu primeiro atendimento no posto de saúde ou na UPA. E a partir desse momento é que ele será direcionado para o hospital A, B ou C. E eu acredito que isso paulatinamente vai ter que mudar, vai ter que ir para essa linha de conduta. Até porque, veja bem, nós temos a doutora Fabiane, que eu falei agora há pouco, ela atua como pediatra no posto de saúde, ela conhece aquela comunidade, ela conhece a criança, conhece a mãe, conhece o pai, se duvidar é capaz de conhecer até os avós, quando leva a criança lá. Então, quando a criança chega perante ela já tem uma ideia de quem é. É como se fosse o médico da família, a médica da família, no caso aí da criança. Então, é preciso que isso passe a existir nos postos de saúde. E as coisas mais complexas, as coisas mais graves, as coisas que implicam internamento, quiçá em uma cirurgia ou coisa parecida, aí sim, vamos para o hospital. É preciso que a gente faça uma releitura dessas questões. Uma coisa que aconteceu com o senhor e com o Augusto Castro foi a questão da Covid, que os dois passaram por um momento difícil, né? Fala sobre isso. Ali foi muito difícil. Sobre essa história. Agora veja como é a curiosidade. Eu estava tossindo um pouco, me submeti ao exame, deixa eu fazer para ver o que vai dar, e fui almoçar. 1 hora, 2 horas depois, a Ana Paula, que é a nossa responsável lá pelo laboratório, me telefona e disse: doutor, o senhor está com Covid. Eu digo: então vamos terminar aqui de almoçar e eu vou no hospital falar com o doutor Francisco. Isso foi no dia 11 de novembro de 2020. Aí eu terminei e fui lá conversar com a doutora Lívia. Aí ela disse: olha, por precaução, nós vamos lhe internar. Eu digo: por precaução, nós não vamos ser internados, porque hoje tem um jogo do Flamengo e eu preciso assistir o jogo do Flamengo. Amanhã eu volto à sua presença e, se for o caso, não, doutor Valdir, o senhor tem que ser internado hoje, não tem, eu não concordei. Aí ela telefonou pro meu filho em Vitória da Conquista, meu filho veio de lá pra cá e disse: meu pai, você tem que ser internado. Eu digo: amanhã. Hoje eu vou assistir o jogo do Flamengo. O senhor trocou o internamento pelo jogo do Flamengo. E assim foi. Eu terminei indo para casa, Ricardo foi para minha casa também, para ficar prestando atenção. 6 horas da manhã, Ricardo me acorda: meu pai, vamos pro hospital. Ele disse: eu vou pro hospital fazer o quê? Você assumiu o compromisso com a doutora Lívia e eu acho que você tem problema, então vamos pro hospital. Aí eu fui, a doutora Lívia me internou e já me mandou para UTI, por precaução, dizia ela. E essa precaução, isso foi no dia 12 de novembro, e eu fiquei até o dia 18 de dezembro. Então, foi um bocado de dias. Quando finalmente eu saí e fui para casa. Você chegou a ser entubado? Eu passei 19 dias entubado. E Vitória estava perguntando: como é que é? Olha, é como se você estivesse dormindo. Falar com alguém que foi entubado assim, né? Você tem visões, mas você não sabe nada do que se passa. Depois que eu saí, eu tive a curiosidade de pedir o prontuário para me dar uma examinada. As 300 páginas, sei lá, 400 páginas. Eu só vi paciente grave, paciente grave, paciente grave, paciente grave, paciente grave. O doutor Antônio Augusto, que fazia parte da provedoria naquela época, que foi a pessoa que me substituiu durante esse afastamento, ele disse que eu estive no bico do urubu.
e que ele teria dito pro Urubu que eu era flamenguista, mas há quem diga que quem teria dito Urubu teria sido o Eric, né? Opa, ele é flamenguista, não leva não. Aí o Urubu abriu o bico e me soltou, né? Mas aí Eric, que foi um indivíduo de muita coragem, assumiu a unidade Covid, se meteu lá por dentro e tal, e foi quem cuidou primeiro de Augusto Castro. O Augusto foi primeiro do que o senhor, Foi primeiro do que eu. Augusto foi no começo Augusto de março de 2020. A pegar Covid, antes da ele tá eleição. Augusto foi antes da bem eleição, antes. é verdade. E eu já não tive nem a oportunidade de votar naquela eleição, porque eu estava internado. Até uma história muito curiosa, que eu ainda vou confirmar, mas me parece ser verossímil, que um pouco antes de Augusto ser internado, ele como deputado estadual, ele tinha conseguido uma emenda, e com essa emenda, ele destinou essa emenda para a Santa Casa, que adquiriu os respiradores, que inclusive deram apoio à Santa Casa nesse momento mais tenso que foi a pandemia, e que inclusive foi digamos assim, um vetor de recuperação dele, porque aqueles respiradores cuja emenda ele conseguiu colocar para a Santa Casa era um dos equipamentos que estavam lá, porque ele havia conseguido e ele foi salvo. Olha, eu não posso lhe garantir se foi exatamente assim, mas eu posso dizer que Augusto, sim, como deputado, conseguiu emendas para a Santa Casa. Augusto, sim, depois de eleito, ele conseguiu, através de deputados com quem ele se relacionava, emendas para a Santa Casa. Não sei se esses valores foram aplicados exatamente nisso. Sim. Agora, uma coisa eu tenho certeza, os respiradores foram essenciais para a recuperação daqueles que estavam com Covid, que terminaram como ele, como eu, sendo entubados. É possível que parte desse dinheiro tenha sido aplicado na aquisição disso, mas eu não posso garantir. Agora, lhe garanto que vou conferir e depois eu lhes darei a resposta. Muito bom. Se ele o fez, foi muito bom. Se ele não fez, foi aplicado em outros equipamentos que também estão salvando vidas da mesma forma. Doutor Valdez, qual é a parte mais fácil e qual é a parte mais difícil de trabalhar como provedor da Santa Casa? Rapaz, a parte mais fácil é quando você consegue montar uma equipe. E eu tive essa felicidade de encontrar uma série de pessoas que realmente se dedicam e são competentes daquilo que fazem. É o caso de Peter e André, que são os encarregados de manter essa relação política com prefeito, governador e tal, etc. Eles são muito bons no que eles fazem, na captação de emendas parlamentares e por aí fora. Nós temos Hamilton, que é o nosso diretor financeiro, é muito bom no que ele faz, porque para quem não tem dinheiro e conseguir ir botar uma moedinha aqui, outra ali, tem que ser um artista. Wagner, que é o nosso diretor administrativo, também muito bom no que faz. E nós temos duas médicas que são excelentes naquilo que fazem, que é a doutora Fabiane e a doutora Maria Carolina, que nossa querida Vitória já as homenageou em momento passado e com muita justiça, diga-se de passagem, né? Então, montando a equipe, as coisas ficam mais fáceis. Agora, o mais difícil de tudo é que saúde é caro. Saúde implica em muita despesa. E é uma coisa que a gente não tem dinheiro. Por quê? Porque a tabela do SUS é de 1994. E ela não foi atualizada ainda? É de 1994. Hoje, a gente recebe por uma consulta a um paciente, se é uma consulta normal, uma consulta comum, R$10. Se é algo mais complexo, que envolve um neurologista, um cardiologista, aí a gente ganha muito mais, ganha 14. É até brincadeira, né? Um parto, a remuneração do SUS é em torno de R$600. R$600 para pagar o obstetra, pagar o anestesista, pagar o pediatra que examina o primeiro exame do bebê, pagar o uso da instalação e tal, etc. A alimentação, tudo, né? Principalmente as mulheres sabem que um parto hoje, no particular, não fica por menos de 6 ou 8 mil reais em Itabuna. Porque se nós formos para Salvador, nós vamos ter que pensar em 10, 12 mil reais. E vai por aí afora. Isso num complexo hospitalar, Santa Casa Misericórdia de Itabuna, que cuida do Hospital Calixto Midler de Filho, que cuida do Hospital Manuel Novaes e que a partir de amanhã vai estar cuidando, né, já está reabrindo aí o Hospital São Lucas. Olha, a Santa Casa de Misericórdia cuida do itabunense desde a hora que ele nasce até a hora que ele morre. Por que eu digo isso?
Porque no Manuel Novaes nós cuidamos da criança que nasce. Amanhã, se mulher, nós cuidamos dela quando ela vai ter filho. Amanhã, se ela tem um problema ou outro qualquer, vai ser operada provavelmente no Calixto Millage. E amanhã, se morrer, vai para o Campo Santo, que também é da Santa Cuidando Casa. de tudo. Então nós cuidamos, Exatamente. linha geral, né? O que é esse filme, né, que o senhor chegou aqui jovem em Itabuna, a Itabuna que era quando o senhor chegou e a Itabuna que é hoje. Como é que o senhor vê essa Itabuna do passado, essa Itabuna de hoje? Olha, a Itabuna do passado era muito mais promissora. Existia uma expectativa muito maior. Por quê? Porque era o cacau começando a ter mais preço, o desenvolvimento de cacau, as pessoas investindo na cacauicultura e por aí fora. De repente, veio a vassoura de bruxa e foi como se botasse uma pedra de gelo numa panela fervente. E Itabuna ainda não se recuperou disso. Itabuna está demorando a se recuperar disso. Uma pedra de gelo numa panela fervente que fez com que a panela esfriasse, né? Esfriasse. Então, Itabuna que vinha numa velocidade, de repente puxaram o freio de mão e nós ficamos presos. Quando eu cheguei aqui em Itabuna, Itabuna era a terceira cidade da Bahia. Nós tínhamos Salvador, Feira de Santana, Itabuna e o resto. Hoje Itabuna deve estar em quinto ou sexto lugar. Itabuna era um nome forte lá fora. Era um nome forte lá fora. Mas nós vamos recuperar isso. Nós vamos recuperar isso porque hoje nós temos aqui 2 faculdades particulares de medicina, nós temos uma faculdade de medicina do Estado, nós temos uma linha de serviço muito grande e eu acho que nós vamos conseguir recuperar isso. E tá chegando mais o prefeito Augusto Castro está aí trabalhando, eu espero que aquele que o suceder dê continuidade, que a gente realmente consiga transformar Itabuna, assim como outros transformaram Vitória da Conquista, porque Vitória da Conquista disparou, né? O que não aconteceu conosco, infelizmente. Mas nós vamos chegar lá, se Deus quiser. Itabuna é uma mãe, né? Itabuna é uma mãe acolhedora. Muitas histórias de homens que vieram para cá foram mudadas aqui. Como a sua história, que você também acreditou na cidade, trabalhou muito também, e hoje é a pessoa que você é, com todos os espaços que o senhor tem hoje, né? Em várias áreas, como professor, como advogado. Empresário, como professor, como advogado, como provedor da Santa Casa, como pai, como marido, como pai e como itabunense. E como amigo que acolheu tantos hoje seus alunos, toda essa história sua, que quando você chegou aqui você não imaginava, né, o senhor não imaginava que tinha essa história para percorrer, esse caminho trilhado, que Deus tinha já preparado esse futuro, esse destino seu em Itabuna. Quando eu cheguei em Itabuna, eu não imaginava que ia passar por essa estrada, não. Por essa estrada. Mas eu lhe digo uma coisa. Uma estrada de vitória. Hoje eu sou muito grato a Itabuna por essa caminhada que eu passei e que ainda estou passando. E eu acho que ainda tem algumas coisas a fazer e, se Deus quiser, nós conseguiremos chegar lá, se Deus quiser. Que futuro o senhor enxerga para a Santa Casa de Misericórdia de Itabuna? A Santa Casa de Misericórdia de Itabuna, se Deus quiser, com o trabalho que nós estamos fazendo, com a ajuda que nós estamos recebendo, nós deveremos fazer com que a Santa Casa venha a disputar o primeiro lugar, não só como entidade do interior, mas venha disputar o primeiro lugar entre as grandes Santas Casas que existem no Brasil. Porque, para isso, nós temos uma equipe médica de primeiríssima qualidade, nós temos uma equipe administrativa que está lutando para vencer as dificuldades, e o nosso problema maior hoje é dinheiro. Mas isso nós vamos superar também, se Deus assim permitir. Foi pioneira em muitas coisas, né? Eu me lembro, por exemplo, que a Santa Casa foi pioneira, por exemplo, em transplantes de órgãos aqui na região. Acho que até então só se fazia em Salvador. E a Santa Casa, no interior da Bahia, foi a primeira. Nós estamos tentando nos requalificar para o transplante de rins. Sim. No que diz respeito à cirurgia do coração, problema do coração, agora recentemente no nosso hospital nós implantamos
o primeiro micro marca-passo, que é um marca-passo do tamanho de uma moeda. Foi implantado aqui no nosso hospital há poucos dias atrás. É uma inovação, foi o primeiro no interior. Então, a Santa Casa tem sido pioneira numa série de coisas. Temos sido pioneiros numa série de coisas. E nós não vamos abandonar isso, não. Nós vamos continuar com essa luta. A Santa Casa vai ser, com certeza, uma grande Santa Casa. Eu quero assim, sua mensagem para Itabuna. Sua mensagem para o povo de Itabuna, doutor Valdez. Olha, eu digo para vocês, itabunenses, se orgulhem da sua cidade. Lutem para que a sua cidade seja uma cidade maior e melhor. Lembrem-se que a Santa Casa é de vocês e que nós precisamos fazer com que a Santa Casa seja também maior e melhor. Porque a Santa Casa, a cidade de Itabuna, existem em função dos seus habitantes. Vamos gostar de Itabuna, eu gosto de Itabuna e que todos gostem de Itabuna. E ratificar o convite, amanhã às 11 horas, inauguração, reabertura. Amanhã às 11 horas, com a presença do nosso governador, com a presença do nosso prefeito e de outras autoridades, com a presença do deputado Paulo Magalhães, que eu não posso esquecer, senão ele me puxa a orelha, nós estaremos fazendo a reabertura do Hospital São Lucas. Já está lá nos últimos detalhes, fazendo os últimos ajustes, para que amanhã às 11 horas a gente entregue essa unidade à população. Então, fechando, agradecendo a doutor Valdez. Foi muito gratificante sua presença aqui, contar a sua história. Eu fiquei emocionada, viu? E aqui sentou, nesse mês, pessoas que realmente têm uma história com Itabuna. Foi gente de verdade. Você sabe que tudo que eu faço é de verdade. Então, você foi um dos escolhidos para sentar nessa cadeira e contar a sua história, porque sua história é de verdade. E você é gente de Vitória. Então, até amanhã, com gente de Vitória. Um especial no Gente de Vitória, né? Amanhã temos um convidado. Então, até amanhã. Quero agradecer a Deus e, com a vontade de Deus, estaremos aqui. Ok, Bárbara?